Vamos lá. Galera, boa noite. Sou o professor Thiago Bastos, de Geografia. Estamos ao vivo, vocês estavam vendo aqui eu fazendo o nosso quadro meio colorido, né? E galera, é com muita satisfação que a gente retorna aqui no Enem BR, até o dia da sua prova do Enem, até a prova comentada. E já deixo claro para vocês que é um imenso prazer esse retorno, já que o nosso maior prazer é participar, sim, do seu sonho, que é adentrar uma das grandes universidades brasileiras. Eu sou o professor Thiago Bastos, professor de Geografia e de Atualidades, e a gente vai estar acompanhando você até o dia da sua prova do Enem. Galera, a única coisa que a gente pede é que você compartilhe. Nesse primeiro momento, a gente só pede que você compartilhe bastante, tá bom? No Enem BR, compartilha aí com todo mundo. Compartilha porque vai estar te ajudando e também vai estar ajudando a outras pessoas, beleza? Então vamos lá, nessa força. Hoje a gente vai iniciar nossas atividades. A galera aqui do grupo das Ciências Humanas, né? Eu juntamente com o professor, o nosso saudoso professor de História, que eu acabei de esquecer o nome dele, diga aí, mas é o Renê, né? O saudoso professor Renê, que já faz um bom tempo que eu não vejo, já que a gente está iniciando hoje as atividades. Nós bolamos algo bem legal para vocês, aulas bem interessantes, assuntos que realmente caem no Enem. Não aquela encheção de linguiça toda que a gente vê em muito cursinho por aí, mas algo bem direcionado mesmo para a tua prova, para te ajudar na tua aprovação. Beleza? Compartilha aí com teus amigos, beleza? Dá o like e vamos seguir a gente. Vamos lá. Galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bem, digamos, em evidência quando nós falamos de atualidades, que é a ascensão ou crescimento, a expansão da chamada extrema-direita na Europa. Na verdade, nós temos a tendência hoje, no mundo pós-crise, e eu vou explicar para vocês o porquê dessa tendência, da ascensão desses partidos de direita que têm discursos bastante conservadores. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar agora. Vou primeiro dar um contexto histórico para você de como iniciou esse surgimento desses partidos de extrema direita e vamos, após esse primeiro momento de contexto histórico, falar de um contexto mais atual. Um contexto mais atual que a Europa vive hoje, a partir da candidatura de Marine Le Pen à presidência da França, né? A partir do Brexit, né? Da saída da Inglaterra da União Europeia, Theresa May ativando o artigo 50 do Bloco Europeu, que eu vou explicar para vocês bem direitinho o que é isso. Então, por favor, preste atenção que vai dar certo, tá bom? E, claro, a gente vai aqui falar para vocês as nossas apostas no Enem, que vai chegar já já. A gente vai aqui falar as nossas apostas dentro desse assunto. Vamos relatar para você o que a gente está apostando para cair na tua prova, tá bom? Então, por favor, presta atenção e fica com a gente. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Primeiro, o contexto histórico é muito simples. Nós devemos nos lembrar que o mundo entre guerras acabou proporcionando a reconfiguração de economias e também de modelos de Estado. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais no século XX que acabou mudando muita coisa, não só na Europa, mas também no eixo entre Estados Unidos e até mesmo aqui na América Latina, no período entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas, falando do surgimento desses partidos de direita, o que eu gostaria que você entendesse? Que eles surgem já bem antes do período de Guerra Fria. Na verdade, surge antes da Segunda Guerra Mundial, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Qual é o contexto do surgimento desses partidos de direita? Primeiramente, nós vamos relatar a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, galera, foi uma mão na roda para os Estados Unidos da América. Ora, devemos lembrar que já no século XX, os Estados Unidos já tinham resolvido os seus problemas internos de formação de território, já tinha passado pela Guerra de Independência, já tinha passado pela sua Guerra Civil, logo era um país soberano e independente e de uma economia pujante. Porém, no período que antecedia a Primeira Guerra Mundial,
Os Estados Unidos tinham um déficit de cerca de 3 bilhões de dólares. Um país deficitário é um país que deve dinheiro. Um país deficitário é um país que deve dinheiro. Os Estados Unidos havia esse déficit orçamentário de cerca de 3 bilhões de dólares. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham um superávit de 11 bilhões de dólares. Professor, que mágica foi essa? Não foi mágica, meu querido. Os Estados Unidos viviam o auge do seu boom de produção. Nós vivíamos, após a Primeira Guerra Mundial, um auge de uma década republicana, do qual um liberalismo econômico, aquela mão invisível que seria o Estado, dando total liberdade para a economia fluir livremente, proporcionou, junto com a onda fordista, junto com o fordismo bastante apurado, do qual os Estados Unidos viviam naquele momento, uma plena produção de mercadorias nos Estados Unidos. Nós tínhamos, sim, os Estados Unidos produzindo para um mercado interno, que já era um mercado pujante, mas também os Estados Unidos produzindo para a Europa, que no período de Primeira Guerra Mundial não produzia absolutamente nada, e no período de pós-Segunda Guerra Mundial, depois de um período do qual a Europa se recupera desse baque que foi a Primeira Guerra Mundial, passa a produzir, e aí sim nós temos um freamento das exportações americanas para a Europa, porque a Europa não precisava mais comprar tanto dos Estados Unidos logo após, ali por volta de meados da década de 20. A Europa tinha se recuperado parcialmente dos prejuízos da Primeira Guerra Mundial. Portanto, ela teve que dar uma parada na compra de produtos norte-americanos. Obviamente que isso gerou uma crise na economia americana, a crise da superprodução. Vejamos que esse boom econômico, do qual estava embasado no Estado liberal, no Estado do qual a economia desenvolvia-se livremente, sem maiores interferências do Estado, juntamente com o fordismo desenfreado, que produzia em larga escala produtos de consumo durável e não durável, nós entendemos que nesse período não havia uma regra na produção, não havia controle na produção, uma produção repetitiva de produtos do qual não havia maior diversificação dessas mercadorias, logo nós tivemos sim uma crise da superprodução dentro do território americano. E veja bem, essa crise da superprodução acabou desencadeando também uma nova tendência de um Estado, que seria um Estado intervencionista, ou seja, nós passamos a não ter mais um Estado liberal, um Estado que estava com sua mão invisível ali sobre a economia, mas passamos a ter um Estado keynesiano, e depois eu vou explicar o contexto desse nomezinho, desse termozinho keynesianismo. Mas o fato, galera, é que durante esse período de pós-Primeira Guerra Mundial, nós temos sim uma grande prosperidade econômica sobre o território americano e uma reconstrução do território europeu. Mas, galera, o crescimento da direita política surge a partir do momento em que há a necessidade de defender os interesses nacionais em detrimento a interesses externos. Como é que a gente consegue ver isso claramente depois de uma Primeira Guerra Mundial? Nós observamos isso após o Tratado de Versalhes, 1919. Galera, pense num negócio que deu problema, foi esse Tratado de Versalhes, que já foi assunto em vários vestibulares, em várias provas do Enem, inclusive. O Tratado de Versalhes impunha seríssimas restrições à Alemanha. A Alemanha teria que pagar todos os prejuízos de uma Primeira Guerra Mundial, teria que perder territórios, teria que se comprometer em não gastar demasiadamente em militarismo, em armamento do Estado alemão. Isso acabou provocando uma crise sistêmica na economia alemã. Um país que já vinha devastado de uma Primeira Guerra Mundial passa então por uma situação de privação econômica absurda. Logo, e todas essas privações econômicas, todas essas sanções, acaba dando lugar a líderes que surgem com discursos ufanistas, com discursos nacionalistas, pregando que ele é o salvador da nação, que ele personifica a pureza de uma raça,
ou que ele personifica o que a gente chama de orgulho nacional. Vocês já sabem de quem que eu estou falando. O Adolf Hitler. Adolf Hitler surge num contexto de uma Alemanha fracassada, de uma Alemanha pós-Primeira Guerra completamente arrasada. Ele foi para, por volta da década de 20, Adolf Hitler foi em várias reuniões do Partido Nazista. Partido Nazista que, olha só você, era um partido de cunho socialista. Mas Adolf Hitler, como tinha o dom da oratória e tinha um poder de persuasão muito grande, acaba, por volta de meados da década, do final da década de 20, garanhando um maior apoio no partido nazista e ele meio que se apossou do partido nazista e acabou reformulando as ideias desse partido e transformando o partido nazista num partido de direita. E Adolf Hitler, que personificava o protetor nacional, do orgulho alemão, da economia, da prosperidade alemã, da força do povo alemão, acabou tornando o Estado alemão um Estado bastante centralizador, totalitário, um Estado extremamente militarizado, preparado para combater numa já vislumbrada Segunda Guerra Mundial. De um lado nós temos a Alemanha e de outro nós temos um coleguinha fascista de Adolf Hitler chamado Mussolini, que também surge no mesmo contexto de engrandecer o orgulho da pátria italiana, de tornar a Itália um país forte, um país mais soberano. Então entenda que após um contexto de crise, de decadência econômica, após um contexto que nós classificamos de um contexto de restrições, sempre surgem líderes que levantam a bandeira de salvadores da nação, de salvadores da pátria e que se julgam capazes de se personificarem, de serem eles os personagens como os principais salvadores desses países que passam por crises. No caso, Alemanha e Itália, uma crise pós-Primeira Guerra Mundial. Galera, o que a gente tem que entender é que tudo isso foi agravado a partir de 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós devemos lembrar que essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York acontece nos Estados Unidos, levou os Estados Unidos a uma crise estrutural, uma crise sistêmica de todo o seu setor produtivo, desde o setor terciário até o setor primário, mas não ficou restrita ao mercado americano. A crise da Bolsa de Valores teve resquícios, inclusive, aqui no Brasil. O nosso bom e velho café, que era o nosso principal produto de exportação, passou a não ser mais adquirido, comprado pelos americanos. Logo, o preço do nosso café despencou devido a uma grande produção de café e uma baixa procura, já que o nosso principal comprador era os Estados Unidos da América. Mas veja bem, a Bolsa de Nova York, a partir do seu momento de crise, de quebra, proporciona uma reconfiguração de um Estado. Um Estado americano, veja bem, um Estado americano que tinha passado por uma década republicana, 3 presidentes republicanos, um Estado americano, liberal, do qual proporcionava um livre mercado, a partir de uma crise econômica, do qual a população, quando entra em crise, uma economia quando entra em crise, um dos primeiros setores a sofrerem é o setor trabalhista. Aliás, um dos primeiros grupos a sofrerem é o grupo trabalhista, os trabalhadores. O mercado de trabalho é um dos primeiros setores da economia que sinalizam essa crise econômica. Os Estados Unidos tinham desemprego que chegava a 19% da população. No auge da crise americana, o desemprego chegou a 25% da população. Ou seja, um desemprego para os patamares americanos absurdo. Lembrando que os Estados Unidos vinham de uma superprodução pós-Primeira Guerra Mundial, uma década áurea da produção automotiva, inclusive, nos Estados Unidos. Então, essa crise econômica acabou proporcionando a reconfiguração da política de Estado americano. E aí nós temos o chamado New Deal. O New Deal, presidente Roosevelt. Presidente Roosevelt inicia o New Deal. O que seria o New Deal? É o novo plano do qual o Estado americano
passa a não ser mais um Estado abstencionista, um Estado que se abstinha de suas atribuições, mas passa a ser um Estado interventor, um Estado keynesiano. Professor, que termo é esse, Thiago? Keynesiano, eu não entendo o que é isso. Keynesiano vem do termo John Keynes, né? Keynesiano, esse termo vem do nome do substantivo John Keynes. John Keynes era um economista britânico do final do século XIX. Ele dizia, numa conta muito simples, que o Estado necessariamente teria que intervir sobre a economia, já que a economia, sem a mão controladora do Estado, teria uma séria tendência a entrar num descontrole e possivelmente numa crise. Fato que estava acontecendo com os Estados Unidos. Então, os americanos passam a reconfigurar a sua política a partir do New Deal, intervindo sobre setores sociais, aliás, intervindo sobre o mercado de trabalho, com várias frentes de obras públicas que o presidente Roosevelt abriu nos Estados Unidos, empregando uma massa de desempregados, de cidadãos famintos americanos que não tinham emprego. Então, veja bem, por conta de uma crise econômica, nos Estados Unidos nós passamos a ter um Estado mais forte, um Estado mais incisivo, que intervia diretamente sobre a vida do cidadão, sobre a vida do trabalhador, proporcionando para esse cidadão emprego, renda e também serviços básicos como saúde e educação. Isso foi a intervenção do Estado americano, o chamado Welfare State, ou Estado de Bem-Estar Social, que a Europa copia esse modelo de Estado logo após a Segunda Guerra Mundial. Professor, ok, mas você está falando muito dos Estados Unidos. Aqui nós podemos observar o fortalecimento, pessoal, dos Estados Unidos. Eu quero que você entenda que esse fortalecimento dos Estados Unidos vem a partir de um contexto de crise. Mas na Europa, esse fortalecimento foi extremamente agressivo. Na Europa, esse fortalecimento veio com os estados totalitaristas, os estados ultranacionalistas, do qual o Estado alemão e o Estado italiano, no pós-Primeira Guerra Mundial, era o maior representante desses países. Nós temos a Alemanha nazista e a Itália fascista, do qual as características estão aqui. O antissocialismo, do qual... Professor, mas você não falou que o partido nazista tem lá o nomezinho direitinho lá, ó, Partido Nazi Socialista. Galera, pelo amor de Deus, vamos nos desprender dessa ideia de que a legenda do partido significa tal qual a sua filosofia. Na verdade, não é. Aqui mesmo no Brasil, nós temos vários partidos com várias legendas, do qual a legenda do partido não reflete a sua prática política. Por exemplo, Partido dos Trabalhadores há muito tempo não é dos trabalhadores. O PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, ou seja, temos vários partidos que realmente a sua legenda não condiz com a sua prática política. O Partido Nazi Socialista é um dos. Então, o nome socialista na legenda Partido Nazi Socialista não significa dizer que esse partido é um partido socialista propriamente dito, socialismo de Karl Marx, o socialismo que pregava a equiparidade social, nada disso. Professor, mas a bandeira é vermelha. Poxa, galera, pelo amor de Deus, né? Nem tudo que é vermelho é comunismo, né? Nem tudo que é azul prega a prosperidade capitalista. Então vamos parar com essa ideia primitiva. Logo, o que eu quero que você entenda é que a ascensão desses estados totalitaristas surge a partir do crescimento de direitas políticas extremas que pregavam a proteção dos interesses nacionais em detrimento às políticas externas. Daí, galera, Adolf Hitler ter confiscado bens de estrangeiros, inclusive judeus, que tiveram várias propriedades, indústrias, tiveram bancos confiscados pelo governo alemão. Nós também temos como principal exemplo de um Estado forte que se militariza, se fortalece. Adolf Hitler fortaleceu a Luftwaffe, aliás, ele recriou a Luftwaffe a partir de 1939, o que era proibido pelo Tratado de Versalhes. Então, o cara mesmo, Adolf Hitler e o próprio Mussolini se personificavam como aqueles que são salvadores da nação, digamos, protetores nacionais, né? Eles pregavam basicamente
que a Alemanha sobre qualquer outra coisa, a Itália de Mussolini sobre qualquer outra coisa. Então, cada um pregava o fortalecimento dos seus respectivos estados, os interesses nacionais em detrimento aos interesses externos. Professor, mas me diz uma coisa, você falou da crise da Bolsa de Valores. Afetou tanto assim a Europa, a crise da Bolsa de Valores em Nova York? Bom, galera, apesar de naquele período, a globalização não ser tão intensa como ela é hoje, ou seja, a globalização ela não ter integrado tanto esses países naquele momento. A globalização naquele momento ainda estava num processo de engatinhamento, as redes de comunicação não eram adequadas, as redes físicas de transporte de mercadorias ainda eram bastante precárias, mas havia sim uma certa interação econômica entre esses países. Como eu falei para você, o Brasil sentiu a crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. A Europa também sentiu. Então, nós temos sim, nesse contexto de crise econômica, de um sentimento de ufanismo nacional na Europa, aquele sentimento de que, poxa, eu, chefe de Estado maior, devo sim proteger os interesses do meu país. Então, nesse sentido, nós temos sim um contexto de pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, um contexto de pós-crise econômica de 1929, crise da Bolsa de Valores, o surgimento desses grupos políticos chamados extrema-direita, né? Um dos maiores representantes, repito, o Estado nazista alemão de Adolf Hitler e o Estado fascista de Mussolini. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma reconfiguração da política europeia. Observe que após a Segunda Guerra Mundial, nós temos um espaço bipolarizado. Nós temos de um lado uma influência capitalista norte-americana e de outro uma influência socialista soviética. Vejamos muito bem o que isso foi dar. Nós temos de um lado os Estados Unidos com o seu sistema capitalista bem moderno, de um outro a União Soviética. E no meio, a Europa. A Europa no meio. A Europa perdeu aquela hegemonia de superprodutora, de potência industrial, já na Primeira Guerra Mundial. Então, essa decadência da Europa, que inicia na Primeira Guerra Mundial e se recoloca na Segunda Guerra Mundial, ocorre de tal forma que a Europa se vê como numa mesa de tênis de mesa. De um lado os Estados Unidos, no outro a União Soviética, e a rede do qual leva a bolada seria a Europa. A Europa, que completamente arrasada de uma Segunda Guerra Mundial, acaba cedendo e recebendo empréstimos, o chamado Plano Marshall, para reconstruir as estruturas físicas do continente europeu e também o capitalismo europeu. Professor, mas por que a Europa se submeteu, a Europa tradicionalmente industrializada, a Europa tradicionalmente urbanizada, um continente que exportou a cultura ocidental, inclusive para o continente americano? Por que a Europa se submeteu a isso? Bom, primeiro, a Europa estava completamente arrasada de uma Segunda Guerra Mundial. Ela não tinha mais aquele posto de continente potência ou de países potência, né? A Alemanha, a França e a Inglaterra. Segundo, havia uma ameaça real que era o socialismo soviético. Então imagine você, a Europa, um continente totalmente socialista. Professor, e por que o socialismo ameaçou a Europa num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial? Ora, galera, a Europa estava destruída, arrasada de um pós-Segunda Guerra Mundial. Logo, o socialismo surge como uma proposta muito sedutora. Populações que perderam parentes, perderam empregos, perderam suas casas, perderam toda a sua dinâmica social anterior à Segunda Guerra. Logo surge um socialismo sedutor dizendo, olha só, vou te dar teu emprego, vou pagar teu salário, vou ajudar na tua moradia, vou te dar saúde, educação, porque o Estado vai te proporcionar tudo isso, já que num sistema socialista o Estado é centralizador. Ele acaba centralizando todas as atribuições para ele. Então, era sim muito sedutor para as populações europeias. Os americanos, obviamente, não permitiram que acontecesse e emprestam, então, dinheiro, cerca de 13 bilhões de dólares, para a Europa poder se reconstruir dos seus prejuízos
materiais físicos da Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma total reconfiguração do continente europeu. A primeira reconfiguração, o próprio surgimento da União Europeia. A União Europeia que surge com o Benelux lá em 1944, né? Então, em 1948, eles assinam o chamado MCE, Mercado Comum Europeu. Mas o fato é que o surgimento da União Europeia acaba dando condições para a reconfiguração desses estados. A União Europeia que agora integrada, unida em um bloco econômico, poderia sim fazer frente à concorrência econômica, à soberania, à hegemonia econômica dos Estados Unidos. Então, jamais a Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, poderia fazer frente aos Estados Unidos, jamais a França, no pós-Segunda Guerra Mundial, poderia fazer frente aos Estados Unidos, mas sim uma Europa unida, uma Europa integrada. Professor, ok, entendi sobre a integração da Europa, mas houve mais reconfigurações nos territórios europeus? Houve. Não só nos territórios, mas também sim nas políticas europeias. Houve reconfiguração de cidades, urbanização de cidades europeias e principalmente a Europa, os estados europeus observam que seria necessário dar assistência ao cidadão. A Europa também entra na onda dos estados de bem-estar social, os welfare states, os estados que proporcionam serviços básicos para os seus cidadãos. Os estados que proporcionam o chamado conforto social para o seu cidadão. Professor, que conforto é esse? São os direitos fundamentais, saúde, educação gratuita, financiada pelos estados, tudo diluído no imposto, a moradia popular geralmente subsidiada pelo Estado, o transporte público subsidiado também pelo Estado, empregos, os postos de trabalho, do qual a segurança do pleno emprego é proporcionada por uma estabilidade econômica absurda que os estados proporcionam que os governos proporcionam às suas respectivas economias. Então, para o cidadão europeu, num contexto de pós-Segunda Guerra, o estado de bem-estar social foi necessário. Logo, nós chegamos na década de 80. Na década de 80, nós temos uma nova configuração da política econômica global. Nós temos o surgimento da Escola de Chicago, Milton Friedman, né? A Escola de Chicago, ela inicia numa onda de neoliberalismo, ela defende o contexto neoliberal de que forma? Ela defende que o Estado deve se abster das suas atribuições. Opa, professor, mas você já falou isso hoje. Falei. Lembra que eu falei da década republicana? A década republicana do qual as economias, elas não possuíam essa intervenção do Estado. A mão do Estado era como se fosse ali invisível, né? É como se o Estado não existisse para a economia. Ok. Após um contexto de cerca de 40 anos de estado de bem-estar social, nós temos sim novamente a defesa dessa teoria econômica, do qual defende que o Estado ele tem sim que abster-se da economia, ele tem sim que se abster-se de algumas atribuições na economia. É o chamado neoliberalismo. Repito, a escola Milton Friedmaniana de Chicago, que defende que o Estado deve se abster de algumas atribuições e também, inclusive, o Estado deve utilizar de políticas mais austeras, ou seja, políticas de economia de gastos públicos. E nessas economias de gastos públicos, nós temos saúde, educação e até algumas pensões, como aposentadorias. Observe que a política de não intervenção do Estado, a política neoliberal, tão defendida na década de 80, ela vai de contra aos modelos de estado de bem-estar social que a Europa já vinha desenvolvendo já desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Logo, é o primeiro conflito que nós encontramos na década de 90. Num contexto de pós-Guerra Fria, os estados de bem-estar social versus os estados neoliberais. Os estados neoliberais, com toda a sua racionalidade econômica, né? Com toda a sua funcionalidade do setor privado sobre o setor estatal, defende sim que a economia não deve ser intervencionada pelo Estado, e sim uma economia livre. Do outro lado, os países europeus.
os países europeus que, num contexto globalizado, dizem que o cidadão deve ter os seus direitos fundamentais garantidos, sim, pelo Estado. Há apenas um problema nessa história. Os estados de bem-estar social, são caros, pessoal. São caros de sustentar. Então imagine um país, um governo, pagar para uma população inteira saúde pública, educação pública, de qualidade, gratuita, subsidiar bens básicos para o cidadão e direito básico, como o direito de moradia, o direito de transporte, tudo isso diluído nos impostos. Então, imagine que o estado de bem-estar social é caro. E muitos estados europeus observam isso já na década de 90, como, por exemplo, a própria França. A Inglaterra observa que esse modelo de estado de bem-estar social já não cabia. Margaret Thatcher, lembremos da Dama de Ferro na década de 80, juntamente com Ronald Reagan, ex-presidente americano, defende que esses estados não são, digamos, viáveis economicamente, não se sustentam. E aí nós entramos num contexto de uma disputa ideológica entre duas correntes econômicas, a corrente neoliberal e a chamada corrente que defende o chamado estado de bem-estar social, do qual o conforto do cidadão predomina em relação ao desenvolvimento econômico. Professor, ok, e aonde é que nós entramos num contexto de expansão da extrema-direita atualmente falando? Ok, pessoal, vamos lá. Entendemos que após uma onda política, uma onda de esquerda ou uma onda de direita, nós temos uma reconfiguração dessa política. A Europa viveu durante um longo período, mais precisamente do fim da Segunda Guerra Mundial até 2009, 2010, uma onda do qual os direitos sociais, os direitos trabalhistas do cidadão eram colocados em primeiro plano pelos governos. Repito, os chamados estados de bem-estar social. No entanto, nada como uma crise econômica ou crises institucionais para mudar, reconfigurar a política econômica desses estados. E foi exatamente o que aconteceu na Europa. Lembrem-se, o que proporcionou o surgimento da extrema-direita lá no início do século XX foi um contexto de crise institucional pós-Primeira Guerra Mundial. O que proporcionou o agravamento da extrema-direita na Alemanha e na Itália foi a crise econômica, proporcionada especialmente na Alemanha pelo Tratado de Versalhes, pós-Primeira Guerra Mundial. Aqui, nesse contexto mais atual, não seria diferente. Após a crise do euro em 2009 e crise americana em 2008, que foram as maiores crises do sistema capitalista de produção desde 1929, nós temos sim a reconfiguração de políticas dos estados europeus. Nós temos sim a reconfiguração do pensamento doutrinário, do que seria a economia desses países, do que seria as políticas de interação econômica dos países da União Europeia. Um exemplo clássico nós podemos observar com a própria tentativa ou almejo de saída da Inglaterra da União Europeia, o chamado Brexit, né, que ainda vai acontecer. Lembrando que a Inglaterra ainda não saiu da União Europeia, ela sinalizou sim que quer sair da União Europeia e Theresa May já ativou o artigo 45, né? Aliás, o artigo 50 que eu vou já explicar para você. Então entenda que esse surgimento da extrema-direita, aliás, essa expansão da extrema-direita na Europa, esse ressurgimento dessa extrema-direita, acontece por causa de um contexto de pós-crise do sistema capitalista de produção entre 2008 e 2009. 2008 nos Estados Unidos, 2009 na Europa. A maior crise do sistema capitalista, repito, pós-contexto de Segunda Guerra Mundial. Entenda que essa crise do sistema capitalista europeu, que inicia na Grécia por conta de políticas fiscais irresponsáveis, acaba desencadeando uma crise sistêmica em todo o bloco europeu. Essa crise sistêmica que desencadeia-se sobre o bloco europeu acaba
formando, ou aliás, formando não, perdão, acaba dando condições de expansão do pensamento de extrema-direita. Como é que a gente consegue ver isso? Vamos lá. A Inglaterra, que tinha um governo, que tinha ideais sociais trabalhistas, apesar de David Cameron ser um primeiro-ministro conservador e Gordon Brown, anterior de David Cameron, também ser conservador, mas a política inglesa era uma política voltada à política trabalhista, às políticas trabalhistas, políticas sociais trabalhistas. Isso aqui se desfaz com David Cameron quando nós temos Theresa May. Theresa May, que assume o poder no lugar de David Cameron. Olha só, David Cameron, galera, era conservador. David Cameron, quando viu que o plebiscito do qual a população inglesa foi lá nas urnas e votou a favor da saída da União Europeia, da Inglaterra, de sair da União Europeia, David Cameron não suportou a pressão. Então, mesmo David Cameron sendo conservador, ele viu que ele não tinha condições mais de governar. Ele perdeu o controle do contexto do parlamento e da política inglesa. Então, ele pede para sair gentilmente, ele pede, educadamente, ele pede para sair, de forma muito elegante, inclusive, e assume a senhora elegantíssima, né? Inclusive uma senhora muito elegante, Theresa May. Theresa May, também conservadora, e que está levando à frente esse processo de saída da União Europeia. E veja bem, observe, não foi só a Inglaterra que passou por essa mudança. Portugal surge a figura do presidente José Sócrates. José Sócrates, que também é conservador e prega, sim, o fim das políticas sociais trabalhistas. O José Sócrates, seria o presidente mais austero de Portugal dos últimos 50 anos. Então veja bem, olha só, Itália, sai Berlusconi, né? Aquele líder italiano que era meio louco, o cara era acionista da Inter de Milão, era amigo lá de Gaddafi, de Muammar Gaddafi, ditador lá da Líbia, e ele sai e também foi acusado de corrupção pelo governo italiano, acusado também de ter máfia, acusado de máfia dentro do sistema de cartolas de alguns times do campeonato italiano. Ele sai da política italiana e é envolvido em escândalos de corrupção e entra Marco Monti, que também é um conservador e que prega o fim das políticas sociais trabalhistas, prega a austeridade. Nós temos também na Grécia Papoponte, pessoal, que encerra com um longo período de um governo de linhagem de esquerda, um governo de linha de esquerda, e agora inicia um governo de linha de direita, de pensamento de direita. E a própria Grécia, ela teve, sim, que se dobrar ao Parlamento Europeu e iniciar essas políticas austeras. Caso contrário, ela não teria o velho subsídio do Banco Central Europeu para tentar superar essa crise. Isso ocorre no ano de 2011. Na Espanha, nós temos o Mariano Laraico, do qual também prega o fim das políticas sociais trabalhistas. Agora, olha só que interessante. Tirando a Inglaterra, com exceção da Inglaterra, que é uma das grandes potências do bloco europeu ainda, já que a Inglaterra ainda não saiu oficialmente da União Europeia, mas tirando a Inglaterra, esses países aqui fazem parte dos PIGs, né, galera? Fazem parte dos PIGs, os países porcos, né, como os europeus chamam, os países que puxam a economia, que puxam o padrão de economia europeia para baixo. Então, olhe só como esses países passam a ter uma mudança diferente do que é política econômica. Eles deixam de lado aquela linha tradicional de proteção dos direitos sociais e trabalhistas e passam a ter uma linha de políticas liberais, conservadoras e austeras. Então aqui sim nós temos presidentes de direita que estão expandindo o pensamento de direita na Europa. Professor, no caso da França, do presidente Hollande,
O presidente François Hollande é um presidente de esquerda, é um presidente do Partido Socialista Francês e que, olha só, galera, por ser do Partido Socialista Francês, pelo fato da França ter passado já por vários ataques terroristas, né, do ano passado para cá, e também pela crise econômica europeia e pelas reformas trabalhistas que a França vem passando do ano passado para cá, devido às crises econômicas no euro, no bloco do euro, Hollande é o presidente que possui a menor popularidade nos últimos 40 anos de República Francesa. Então veja só como a política econômica em um país ela pesa demais quando o assunto é ideologia política. Então essa galera da direita, ela amplia o seu poder político, ela consegue ter um poder de discurso mais persuasivo às populações em contextos de crises econômicas. Veja bem que, por exemplo, na atual eleição que a França passa, Macron, né, que é o candidato de centro, que vai disputar agora um segundo turno com Marine Le Pen, que é a candidata da Frente de Libertação Nacional Francesa, de extrema-direita. Macron diz que nem é de esquerda, nem é direita, que ele é um candidato do centro. E Macron, por exemplo, é um candidato do mercado. Macron, quando vai para o segundo turno, juntamente com Marine Le Pen, as bolsas de Frankfurt, bolsas de Nova York, a bolsa de Pequim foi para as alturas. Porque Marine Le Pen ganhando já no primeiro turno as eleições na França, Marine Le Pen fatalmente iria dar fim à União Europeia. Lembrando, a Inglaterra já pediu para sair da União Europeia. E aí a França, uma segunda economia muito próspera do bloco europeu pedindo para sair, fatalmente a Alemanha não seguraria esse rojão, né, que é a União Europeia hoje, sozinha. Então, foi sim muito importante que Macron esteja atualmente nesse segundo turno das eleições francesas junto com Marine Le Pen. Mas, galera, observe que aqui sim nós vemos claramente o crescimento do pensamento e da política de direita na Europa. Professor, eu não entendi ainda quando você falou do artigo 50. Galera, veja bem, a partir do momento em que a Inglaterra pede para sair da União Europeia, há uma série de atribuições que a Inglaterra deve seguir. Uma dessas atribuições, segundo o próprio Parlamento Europeu, é a Inglaterra pagar 100 bilhões de euros de tratados econômicos que a Inglaterra tinha com a União Europeia. A Theresa May já disse que a Inglaterra não vai pagar esse dinheiro. Ora, ela é uma conservadora, de direita, nacionalista, defende os interesses nacionais da Inglaterra. A própria Theresa May disse que os europeus são mentirosos. Olha só as palavras da Theresa May nessa semana. Ela diz que os europeus são mentirosos e acusam o Parlamento Europeu de querer explorar a boa vontade inglesa. Então imagine que nós temos aqui uma racha muito grande, né? Nós temos aqui uma quebra de alinhamento político que a Europa tinha, uma quebra histórica, inclusive, que a Europa tinha com a Inglaterra. Dessa forma, Theresa May, em maio deste ano já, né, em maio deste ano, no início já deste mês, né, nos primeiros dias deste mês, ela já inicia ativando o artigo 50. Pessoal, o que é o artigo 50? O artigo 50 nada mais é do que uma resolução de lei do Parlamento Europeu que diz que a partir do momento em que um país pede para sair da União Europeia, esse país ele tem 2 anos para dar finalidade a esse processo. Ele dá a entrada, ele faz o pedido oficial de saída do bloco europeu e ele tem até 2 anos para cumprir com esse processo de saída. Olha só, a Inglaterra pede para sair da União Europeia no ano passado, após o plebiscito que David Cameron tentou interromper, inclusive. David Cameron tentou relativizar o resultado do plebiscito, do qual os cidadãos mais idosos, os cidadãos mais vividos, né, cidadãos de maior idade, de idade mais avançada na Inglaterra, votaram a favor da saída da União Europeia, da Inglaterra da saída da União Europeia.
David Cameron tentou relativizar isso, mas acabou não conseguindo. Como eu lhe falei, ele não suportou o excesso de conservadorismo dentro da política da União, da Inglaterra. E ele pede para sair e, como eu falei, assume Theresa May. Então, o artigo 50 é exatamente essa lei que determina que o país tem até 2 anos para poder se retirar da União Europeia. Então, olha só, a situação é tão complexa que nem os juristas europeus estão sabendo lidar com esse artigo, porque nunca foi colocado em prática. Nunca um país pediu para sair da União Europeia. Na verdade, países já foram expulsos da União Europeia, né? No caso da Grécia, que estava realmente puxando a economia da União Europeia para baixo, olha só, 170% de PIB, né? Que a dívida grega era de 170% do valor do seu PIB. Então, realmente, a Grécia extrapolou na irresponsabilidade fiscal. Então, ela acabou sendo convidada a retirar-se da União Europeia. Mas um país pedir para sair da União Europeia nunca tinha acontecido. Aconteceu sim da Turquia, já há mais de 20 anos, que tenta entrar na União Europeia, mas não consegue por conta de diferenças culturais, religiosas, por conta também de desrespeito a direitos humanos, já que na Turquia há a pena de morte e na União Europeia a pena de morte é abolida em todos os estados. Mas observe que a saída, o pedido de saída da Inglaterra da União Europeia acaba colocando os juristas europeus numa saia justa, já que os caras não sabem lidar muito bem com esse artigo. Mas Theresa May já ativou esse artigo 50. E dessa forma, com esse discurso conservador, com esses discursos nacionalistas, esses discursos ufanistas que pregam o conservadorismo econômico e o conservadorismo social e também conservadorismo cultural, nós temos o crescimento de várias legendas de extrema direita e de direita na Europa. Por exemplo, na França, a gente tem a FNL, né, que é a Força de Libertação Nacional da França, o partido de Marine Le Pen. Marine Le Pen, que, repito, está no segundo turno das eleições presidenciais francesas junto com Macron, e Macron, salva Deus, que esse sim ganha as eleições na França. O PVV, não é o partido holandês de direita, que recentemente perdeu as eleições, os holandeses não pagaram para ver o que seria uma direita extrema governando a Holanda. A AfD da Alemanha, que já tem 23 assentos no parlamento, olha só, 23 assentos no parlamento alemão. O parlamento alemão todos esses países têm entre 60 e 78 assentos. A AfD tem 23 assentos e o KIP, que é um partido de extrema direita na Inglaterra, extremamente nacionalista, estava à frente dessa campanha de Brexit, saída da Inglaterra da União Europeia. Os caras são tão conservadores que, dentro das suas ideias políticas, eles pregam que as mulheres têm que voltar às atividades domésticas e que apenas os homens devem trabalhar fora. Olha, imagine o atraso, um atraso social que isso poderia ocasionar para a Europa, logo na Europa, que tem um histórico de exportar a cultura ocidental para outros países. Então isso seria realmente extremamente retrógrado, mas todos esses partidos aqui ganharam muita notoriedade após esse contexto de crise na União Europeia. Especialmente eu vou dar ênfase a dois, a FNL na França e a AfD na Alemanha. A FNL da atual candidata Marine Le Pen, que nessa semana até adotou um discurso assim, moderado. Ela diz que não, eu não sou conservadora, né? Mas ela prega o antissemitismo, ela prega o fortalecimento das fronteiras francesas, ela prega a expulsão de todos os islâmicos do território francês. Ela prega, inclusive, a proteção do emprego francês para o cidadão francês, sendo que na União Europeia nós temos as 4 liberdades garantidas, inclusive a liberdade de serviços. O francês pode trabalhar na Espanha, que pode trabalhar na Itália, que pode trabalhar na Alemanha, enfim, e vice-versa.
Então, ela é sim conservadora e com esse papo dela moderado, ela tenta agaranhar alguns votos de Macron, mas fatalmente o francês, que é bem crítico, vai saber sim interpretar como que é realmente a fala de Marine Le Pen. E a FDN, que tem 23 assentos no parlamento alemão, é extremamente, digamos, preocupante para Angela Merkel essa quantidade de assentos da extrema-direita, aliás, da direita alemã, ter essa quantidade de assentos. Angela Merkel, que fatalmente sim vai se reeleger a presidente da Alemanha, a chanceler da Alemanha, ela é bem racional, é uma chefe de Estado extremamente estruturalista, ela defende sim o fortalecimento da União Europeia, mas não deixa de fortalecer a Alemanha. A Alemanha, que inclusive foi o país que mais recebeu imigrantes, 1.200.000 no total, e ela foi duramente criticada, mas duramente criticada após receber todos esses imigrantes, mas mesmo com essas críticas, até porque a Alemanha não foi vítima de grandes ataques terroristas, foi vítima sim de 2 ataques terroristas de pequena proporção, mas não ataques terroristas como aconteceu no Bataclan, não como aconteceu no litoral de Nice, na França, mas apesar disso, a tendência sim é que Angela Merkel vença as eleições e novamente se reeleja a chanceler alemã e que a FDN não chegue ao executivo, mas sim aumente os seus assentos no legislativo. E o que eu quero que você entenda é que não necessariamente esses partidos de direita não precisam chegar ao executivo não, tá, pessoal? Não necessariamente a Marine Le Pen chegando à presidência da França, isso significaria um crescimento da direita na França. Não. O crescimento da direita na França também é no legislativo. Então a tendência é que com essas eleições na França, as cadeiras, ou seja, os assentos na Câmara de Deputados Federais que a França possui, cerca de 76 assentos, pelo menos 1/3 desses assentos será da extrema-direita. Será da direita da Frente Libertadora Nacional Francesa, de Marine Le Pen. Então, vamos desfazer essa ideia que apenas o presidente de direita chegando ao poder, nós temos o fortalecimento daquele partido de direita, daquele pensamento, daquela política conservadora de direita, né? Claro que não. Basta sim que nós tenhamos mais cadeiras no legislativo. Professor, ok, entendi esse contexto. Agora, quais são as características da atual extrema-direita? Quais são as características da atual extrema-direita se nós compararmos com a direita, a extrema-direita antecessora, a que surgiu lá no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial? Galera, as características são minuciosas, são diferentes, mas são bem sucintas. Vamos lá, o nacionalismo extremado é uma característica dessas extremas-direitas. Por exemplo, o UKIP, né? Um partido de extrema-direita inglês, o UKIP defende, pessoal, que seja expulso todos os imigrantes e estrangeiros do território inglês. Então, o UKIP, que é um partido tradicional da direita extrema inglesa, defende que todos os estrangeiros, legais ou ilegais, devam ser expulsos do território inglês e que a Inglaterra teria que construir um muro de contenção para conter a imigração ilegal dentro do território inglês, ou seja, um fortalecimento de fronteiras que Marine Le Pen também prega para a França. O próprio UKIP, que defende demais, na verdade, a saída da Inglaterra na União Europeia, afirma que a União Europeia é uma perca de tempo e de dinheiro, colocando os interesses da Inglaterra acima dos interesses do bloco europeu. Um verdadeiro desrespeito ao Tratado de Roma. A xenofobia. Essa aqui, de longe, galera, é o traço mais cruel da extrema-direita. Por que, professor, é o traço mais cruel? Galera, vejamos. Todo demógrafo, todo especialista em população sabe e vai saber te responder isso, que uma das soluções para o
o reequilíbrio da população europeia, que é extremamente idosa, que é bastante idosa, por exemplo, na Alemanha, o índice de natalidade é de 0,5%. Como assim, professor? Nasce meio menino, é? Não, galera. A cada casal que tem um filho, outro casal não tem nenhum filho. Então, os demógrafos, né, os grandes demógrafos mundiais, eles dizem que para haver um equilíbrio de uma população idosa, madura e jovem, porque a população idosa não trabalha, não tem mais a mesma força produtiva do que uma população madura e idosa, do que uma população madura e jovem, para haver esse equilíbrio demográfico, é necessário que um casal ele tenha 2 filhos. 2 filhos. A média de natalidade na Europa, ela está abaixo de 1%. Na Alemanha, por exemplo, é 0,5%. Então, os demógrafos dizem que, sim, a imigração é uma excelente alternativa para reequilibrar esse desequilíbrio populacional, esse desequilíbrio etário. E a própria Angela Merkel sabe disso. Um dos argumentos que ela utiliza no ano passado, lá no Parlamento Europeu e também no Parlamento Alemão, é que a população alemã extremamente idosa iria rejuvenescer com a entrada desses imigrantes em idade produtiva. Então, como é que um país vai ter uma PEA? Se eu não sei o que é PEA. PEA é a sigla para População Economicamente Ativa. Como é que um país vai ter uma PEA, uma população economicamente ativa que produz e compra o que produz, fazendo girar uma economia, se nós não temos jovens em populações maduras em idade produtiva? Então, a xenofobia, ela é completamente contraditória a esse discurso de recuperar a economia europeia. Ah, professor, mas espera aí, mas as economias então entram em crise por quê? Não é por causa do mercado de trabalho? Claro que não, galera. Olha só, a Grécia tinha 170% do seu PIB, 170% do seu PIB de devedor. Ou seja, ela era deficitária em 170% do seu PIB. Isso é fruto de uma irresponsabilidade fiscal de longas datas, de governos que prezavam pelo social, pelo direito trabalhista e não teve responsabilidade econômica para com essa economia, e aí essa conta acaba caindo em cima do imigrante. Em cima do imigrante que muitas vezes vai para a Europa para produzir igualmente como cidadão europeu. Então é uma injustiça muito grande, uma perversidade que se faz com esses imigrantes na Europa, quando colocam em cima dessas pessoas que, na verdade, buscam apenas trabalho, uma requalificação em sua vida, que buscam a segurança. Por exemplo, professor, a pergunta? Não, é só... Vou parar só um pouco a transmissão, porque está atrasada a imagem com coisa. Só um instante. É o velho delay, professor? Mas peraí. Só um instante. Na hora. Tem uma aluna do novo ano da sua classe, tá mandando pra falar do pau fim. Meu Deus do céu. Eu vou mandar um abraço para eles. Tá ao vivo já, mas tá... Deixa eu ver o nome dela. Pronto, pode ir. Vamos lá, galera. Ó, a gente teve um problema técnico, acontece, é ao vivo é assim mesmo, certo? Então, vamos lá, refazendo a fala, tá bom? Vamos lá, voltando aqui, não desfoca, refazendo a fala. Então, nós temos sim uma verdadeira perversidade para com esses estrangeiros que vão para esses países europeus para trabalhar e produzir. Trabalhar e produzir como qualquer outro cidadão europeu. No entanto, é debitado a esses estrangeiros toda a culpa de uma crise econômica que os economistas e a própria direita sabe que, na verdade, não é a culpa dos imigrantes, e sim culpa de irresponsabilidade fiscal de governos anteriores. Então, a xenofobia é uma das facetas mais cruéis da ascensão, do crescimento dessa extrema-direita. Olha só, pessoal, nós temos um partido na Alemanha chamado PEGDA, que eu nem coloquei aqui, PEGDA. O PEGDA, galera, ele
prega princípios que lembram as mesmas políticas do nazismo. Muitos especialistas classificam o PESDA como um partido neonazista. No entanto, o PESDA hoje tem 16 assentos no parlamento alemão, o que é bastante preocupante. Professor, como assim? Um partido que tem ideais neonazistas com assentos no parlamento alemão? Bom, galera, é o crescimento da extrema-direita. E olha só esse crescimento da extrema-direita, esse crescimento da direita política, esses líderes nacionais que prometem ser os salvadores da pátria, que lutam pelos interesses nacionais, não acontece só na Europa, não acontece só nos Estados Unidos. A exemplo do Donald Trump. Donald Trump nos Estados Unidos prometeu Donald Trump promete nos Estados Unidos, ele utiliza o termo fazer novamente os Estados Unidos grande, um país grande, mas jogando bombas em países como o Afeganistão e na Síria. Donald Trump promete para os americanos promete para os americanos que as empresas americanas voltem ao território americano, fazendo assim com que o mercado de trabalho americano prospere novamente. Donald Trump promete para o cidadão americano taxar os produtos chineses de tal forma que o produto americano seria mais barato do que um produto chinês. Olha só, o produto americano, o salário mínimo americano é de $2.000. O salário atual nos Estados Unidos são $2.000. O salário na China não chega a $400. Mas Donald Trump promete taxar os produtos chineses de tal forma que os produtos americanos ficariam muito mais baratos do que os produtos chineses. A ponto de que o presidente da China, de um partido comunista, tem que lembrar para Donald Trump que a globalização existe. Então, olha só que loucura, que reviravolta a política de direita e de esquerda. A política de direita, ela proporciona para a política econômica. O presidente da China tem que lembrar para Donald Trump que a globalização existe. Então, voltando ao contexto que eu estava falando para vocês, a xenofobia é sim o traço mais cruel dessa faceta de extrema-direita. Extrema-direita que, repito, existe em todos os lugares do mundo. A direita política conservadora existe em todos os países do mundo. Aqui no Brasil tem uns mitos também, né? Os mitos aí da vida da direita política que prometem ser o salvador da nação. E, professor, por que é tão mais fácil acreditar num discurso de um político de uma direita extrema ou de uma direita política, a acreditar na voz de um especialista que afirma que a migração é uma solução para países que a população está, digamos, desequilibrada em sua faixa etária? Ora, pessoal, é óbvio que é muito mais fácil você acreditar no indivíduo que diz que vai proteger os interesses do teu país, que vai fazer o teu país grande novamente, que vai fazer o teu país ser respeitado novamente, que vai proteger o território do teu país, que vai ampliar a influência política do teu país. Isso mexe com os brios do cidadão, isso mexe com os brios do indivíduo. Então, o discurso de direita, ele é muito mais atraente, é muito mais sedutor do que o discurso da galera que afirma que a xenofobia é uma besteira e que os estrangeiros podem ser o remédio, podem ser a solução para o desequilíbrio etário de populações, como as populações idosas da Europa. A reterritorialização posteriormente ao fragmentado. Como assim, professor? Observe, a primeira característica dessa direita, a política nacionalista. A segunda característica, a xenofobia. A terceira característica, galera, é a reterritorialização dos territórios. Como assim, professor? Ora, a globalização, ela já proporcionou uma reconfiguração desses territórios. Nós tivemos a relativização dessas fronteiras, a abertura econômica desses países, nós tivemos o desenvolvimento dos fluxos de informações, dos fluxos de mercadorias, que acabou sim reconfigurando esses territórios, integrando-se em blocos econômicos, vários territórios. Mercosul é um exemplo disso, a própria União Europeia, o NAFTA, a APEC. Barack Obama tentou fazer a Transpacífica, do qual Donald Trump já deu a canetada e diz que Transpacífica não vai passar do papel, ou seja,
há sim uma reterritorialização por conta desse momento globalizante, desse momento globalizatório, de plena globalização que nós vivemos. A extrema-direita, ela já prega a antiglobalização. A extrema-direita diz que a globalização não funciona, que a globalização é um fracasso. Nesse sentido, a política de conservar os interesses nacionais, a política de conservar os territórios nacionais, fortalecendo fronteiras, impedindo que estrangeiros entrem nesses países para trabalhar, impedindo que haja uma maior integração e fluxo de mercadorias com taxação tributária, com barreiras alfandegárias, com barreiras zoossanitárias, isso reflete o fracasso da globalização. Isso reflete o fracasso de uma globalização econômica que, na verdade, para os estados, para os cofres do Estado, não funciona. Funciona assim para grandes multinacionais, para grandes corporações, para grandes oligopólios, mas para as políticas de Estado e para populações que perdem emprego por conta de uma concorrência global no mercado de trabalho, essa globalização não funciona. Então, esse discurso anti-globalização é sim prática desse discurso da direita. E o que nós apostamos para o Enem é justamente isso. A reterritorialização, pós-fragmentação desses territórios e o princípio, o conceito de antiglobalização. A antiglobalização que, repito, a direita defende que a globalização não funciona porque promove o desemprego em mercados nacionais e promove recessões econômicas. Por exemplo, a Nike é um exemplo disso. A Nike é uma empresa americana, todos sabem disso, e a Nike não fabrica uma única meia em território americano. A Nike tem suas principais produções, produtos produzidos no Sudeste Asiático, em países como Vietnã, Indonésia, Tailândia e também na China. Outro exemplo do mercado americano, outro exemplo de uma empresa americana que deixa de gerar empregos nos Estados Unidos e gera empregos na Ásia, são as empresas automotivas americanas, que ou geram empregos na Ásia ou na América Latina, incluindo Brasil, México e Argentina, devido à mão de obra mais barata. Então, nesse sentido, essa ideia de conservar os interesses, o mercado de trabalho, de conservar o produto nacional, de proteger o mercado nacional em detrimento a uma concorrência global, faz com que essa direita pregue o sentimento anti-globalização, pregue o que nós chamamos de pensamento antiglobalista. Associado à reterritorialização, nós temos sim uma aposta muito forte para o Enem. Então, recapitulando, reterritorialização seria uma nova forma de política dos estados, de proteger seus territórios, não só de imigração clandestina, não só de entrada de estrangeiros, mas proteger também seus territórios de produtos estrangeiros, ou seja, proteger o mercado nacional, ok? Beleza? E, por último, a antiglobalização que eu acabei de explicar. Essas aqui são as nossas principais apostas. A reterritorialização posterior à fragmentação territorial proporcionada pela globalização que entrou na sua amplitude máxima agora na década de 90, no início do século XXI, com o desenvolvimento pleno das redes de comunicação e de transporte e, claro, a ideia de antiglobalização, de globalização fracassada, pois promove, mesmo em países desenvolvidos ou em blocos desenvolvidos como a União Europeia, o desemprego e a migração clandestina, o maior fluxo de pessoas dentro de territórios nacionais que, na visão de uma direita conservadora e extrema, devem ser protegidos. Beleza, galera? Essa é a nossa aposta para o Enem. As dúvidas você pode deixar aí no nosso canal, não é isso, professor? Pode deixar no canal as dúvidas? Eu estava pedindo só para falar sobre a queda do Muro de Berlim, mas isso é outra história.
Bom, galera, a queda do Muro de Berlim foge um pouquinho disso aqui, né? Já é contexto de final de Guerra Fria, início de uma nova ordem mundial, né? O enfraquecimento lá da União Soviética. Basicamente, galera, bem rápido aqui para não deixar um pouco vocês no vácuo, o Muro de Berlim cai devido a um processo de enfraquecimento que já vinha da década de 70, desde a década de 70 até o final da década de 80 e que culmina com o final da União Soviética em 1991. Agora, Thiago, por que a União Soviética ela chegou ao fim? Bom, galera, a União Soviética ela chegou ao fim por conta de uma burocratização extrema do Estado, né? A corrupção dentro do Partido Comunista e essa burocratização acabou levando o fim do país. Por exemplo, erros na economia planificada soviética também proporcionaram o descontrole do setor produtivo da União Soviética. Por exemplo, a União Soviética, que todos nós sabemos, estava num período de disputa armamentista com os Estados Unidos. A União Soviética chegou a tirar verbas de setores sociais como saúde e educação e destinando essas verbas para o setor bélico. Então, olha só, o país tirava dinheiro de saúde e educação, setores básicos dos serviços sociais soviéticos e levava ao setor bélico. Um cidadão soviético não vai comer bala de fuzil, não vai comer bala de canhão no almoço. O cidadão soviético prezava pelo seu bem-estar. Então, esses serviços começaram a decair de qualidade, começou então a haver crise de abastecimento na União Soviética, exatamente como está acontecendo na Venezuela recentemente, apesar de denúncias de que a indústria venezuelana, de comerciantes venezuelanos, escondem produtos para forçar uma crise de abastecimento na Venezuela. São denúncias, né, dos chavistas que defendem Nicolás Maduro. Então, a gente fica fazendo um meio termo, né, entre as notícias que nós temos da imprensa nacional, que não é nem um pouco neutra, e as denúncias lá dos chavistas. Mas essa crise de abastecimento também aconteceu na União Soviética, por conta de um desplanejamento da economia, por conta de uma burocratização excessiva. A União Soviética acaba, infelizmente, aliás, ou felizmente, ou infelizmente para uns, quebrando, porque Vladimir Putin disse, né, no ano passado, que a maior tragédia do século XX foi o fim da União Soviética. Olha só o que o Putin falou, pessoal. A maior tragédia do século XX foi o fim da União Soviética. Aí tu vê o que é a cabeça do Vladimir Putin, né, presidente atual da Rússia. Então, galera, é basicamente isso. O Muro de Berlim cai como uma materialização. O Muro de Berlim caindo, aquilo foi a materialização do fracasso, do declínio da União Soviética, do fim da União Soviética, que se concretiza na década de 90, em 1991. Beleza, galera? Eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Eu quero mandar primeiro, antes de terminar, um abraço fraterno para os meus alunos lá do Colégio Santo Inácio, que estão assistindo. Um abraço aí, Palfinim. É você, tamo aí, viu? A galera aí do Palfinim, tá bom? Beleza? Lembrei, viu? Quero mandar um abraço também para os meus alunos lá do Colégio Nova Dimensão, a galera aí do terceirão, do segundo ano, certo? Especialmente o pessoal do terceiro que vai fazer Enem esse ano, galera do segundo que vai fazer vestibular aqui da UES, Universidade Estadual do Estado do Ceará, e os meninos lá, os amados do primeiro ano. Beijão para vocês, galera. Também quero mandar um abraço para a galera massa lá do Globomax, galera do terceirão do Globomax, pessoal, força, foco e fé que vai dar certo nesse Enem. Também um abraço para os meninos do segundo ano do Globomax, também vão fazer o S, Universidade Estadual do Estado do Ceará, e um abração aí para a galera massa também do primeiro ano do Globomax. E não posso esquecer também dos meus caríssimos alunos do Colégio Essencial, um abraço para todos os meninos do terceiro ano que também vão fazer Enem, estou torcendo para todos vocês. Um abraço para os meninos do segundo ano, especialmente para Catarina, né, Catarina? Vamos fazer o vestibular de Vera, né, Catarina? Que não sabe o que vai fazer. Para a Melca, que está muito interessada em fazer aí a UES. E um abraço massa também para os meninos do primeiro ano e para os meus bambinos do nono ano. Um abraço, galera. Um beijão para todos vocês. Próxima aula, nos acompanhe no Enem. Compartilhe esse vídeo, beleza? E por enquanto é o que a gente pede para vocês, é que você compartilhe esse vídeo e fique com a gente. Qualquer dúvida, galera, coloca lá no chat, tá bom? Oi? Certo? Curte a página aí, toda vida alguém tem que me lembrar, ao vivo é assim mesmo, tá, pessoal? Aqui a galera fica rindo de mim, a minha esposa tá ali fazendo careta, fazendo marmota para me rir, mas eu não vou rir, você viu que eu não ri, né? O professor Otacílio, né? O mestre dos magos,
o homem oculto de todas essa parafernália que você tá vendo, essas luzes, tudo isso aqui. Ele fica só rindo ali da minha cara, com a mão na boca, querendo dar gaitada, mas não pode porque senão vai sair no áudio, né? Mas, galera, um abraço pra vocês, fique com a gente, curte a página, compartilha, e por enquanto é isso que a gente pede. Curte, certo? E pra quem, professor? Adriana Deis. Olha aí, escuta a voz dele. Adriana Deis é de onde, Adriana Deis? É daqui de Ceará. É daqui de Ceará, Adriana. Um forte abraço. Você vai fazer o S, você vai passar, minha filha. Você vai fazer Enem, você vai passar e olha só, você vai escolher qual faculdade você vai estudar, viu? Olha, eu tô profetizando isso na sua vida, tá bom? Mas fique com a gente, compartilhe e curta a nossa página. Galera, repetindo, se tiver alguma dúvida sobre isso aqui, coloca aí nos comentários que na próxima aula a gente está tirando, beleza? Um forte abraço para todos vocês que nos acompanharam e para todos os meus queridos alunos das escolas aqui de Fortaleza. Beleza, galera? Um beijão. Tchau, tchau.